Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 6. Bem no finalzinho da Bíblia. Apocalipse, você volta, Judas, as 3 de João, você já está em 2 Pedro. Acharam, pessoal? Nada lhe deixe distrair agora. Está escrito assim. Vou ler o 4, né? É o 6 onde nós estamos parados aqui, mas eu vou ler o 4 porque tem pessoas que às vezes não acompanharam do início. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança a paciência, e a paciência o quê? A piedade. Vamos entender isso aqui, que tem mexido, né, com toda a humanidade, essa questão da piedade. O que é a piedade para um ser humano, pessoal? O que é ser uma pessoa piedosa? O seu entendimento, o que vem ao seu coração falando de piedade? Então, nós precisamos entender, a palavra diz, o meu povo é destruído por lhe faltar conhecimento. Há 2 significados no Novo Testamento sobre a questão da piedade. 2 significados. O primeiro deles é o comum, que a maioria conhece: ajudar o próximo, ajudar o que está abatido, estender as mãos para o necessitado. Também é uma forma, né, de praticar a piedade. Só que o mais importante é viver piamente em Cristo Jesus. O que isso quer dizer, pastor? Viver guardando os mandamentos de Deus, viver no centro da vontade de Deus, viver exatamente como a palavra quer que nós vivamos. Isso é você viver na piedade. Então você tem que estar preparado para viver segundo o propósito que Deus lhe chamou. Cada um tem um chamado, cada um tem um ministério, e dentro do chamado, dentro do ministério que Deus lhe chamou, você tem vivido piedosamente? Você tem conseguido atingir o nível necessário que Deus lhe chamou? Você tem conseguido corresponder às expectativas que Deus colocou sobre você? E hoje nós vamos entender isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, volte um pouquinho. Isso aqui é muito importante para a igreja entender, muito importante mesmo. A sua fé não será a mesma depois dessa mensagem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, escrevendo a nosso irmão Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Acharam? E, sem dúvida alguma, grande é o mistério do que, pessoal? Da piedade. Vamos entender, continua a leitura aí. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima, aonde? Na glória. Quem foi esse? Olha só, ao ponto que Deus chegou para nos abençoar. Cristo viveu piedosamente por cada um de nós, e é grande este mistério. Com a nossa razão humana, não seríamos capazes de discernir a fundo a grande obra de Deus. Só para entendermos melhor, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus é Deus. Jesus Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Só de você começar a pensar na Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo,
são os três um só, você já começa a dar um rolo na cabeça aí. Como pode? O Pai de Deus, Jesus Filho Deus, Espírito Santo também Deus, os três são um só. Olha só, Deus pega o ser dele, que é Jesus, no formato do Filho, faz com que ele se torne um feto, um embrião. Uma mulher natural chamada Maria o gera no seu ventre. Não foi o ato sexual, mas foi o Espírito Santo que colocou ali aquele embrião. E aí ele é gerado num ventre natural, humano, como qualquer outro ser humano, e vem a este mundo. Só por aí nós já começamos a entender quão grande é a obra que Deus fez. Ele entrou no mundo pela porta. E por que Deus, pessoal, teve que fazer com que Jesus, sendo Deus, sendo seu Filho, saiu do trono de glória lá nos céus, para nascer num mundo tão tenebroso como este? Por que Deus chegou a tal ponto? Por um único e simples motivo, para conseguir entender quem é o ser humano. Se Deus pegasse Jesus e fizesse com que Jesus aparecesse no mundo já adulto, os seres humanos não tinham recebido até com mais aceitação? Teria ou não teria? Vamos supor que toda a humanidade da época visse Jesus vindo pelas nuvens. Como Deus que ele é, poderia ou não poderia? Lógico que poderia, mas ele não iria entender exatamente como funciona o ser humano. Por isso que ele nasceu de mulher, por isso que ele nasceu da carne, por isso que ele veio em forma de carne. Ele entrou neste mundo para conhecer verdadeiramente quem é o ser humano que está neste mundo. E ele conhece todas as necessidades físicas que um ser humano possui. Jesus foi tentado, assim como todo ser humano é tentado, só que nenhuma tentação ele caiu. Diga graças a Deus. Não, pastor, porque ele é Deus, irmãos, porque ele viveu piamente em Deus. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Jesus em carne no mundo, foi tentado assim como todo ser humano é tentado, porém ele não caiu. Viveu na piedade, viveu diante de Deus, sem padecer em nenhum mandamento, sem transgredir nenhum mandamento, porque ele estava em carne, mas ele estava ali, nascido como homem, vivendo como homem, e ele não caiu, ele não tropeçou, ele não errou. Por quê? Porque ele entendeu que para ser fiel a Deus, nós temos que viver nesse ministério da piedade. Se você não conseguir viver diante desse ministério, você não conseguirá chegar onde Deus quer que você chegue. É um mistério, grande mistério, mas o Espírito Santo nos dá o discernimento, ele nos dá o entendimento, ele nos mostra como nós vamos caminhar dia após dia para chegarmos a ser fiéis a Ele, como Cristo também foi. Padeceu, lutou e venceu. Podemos padecer, podemos lutar, mas nós também venceremos. Deixa marcado aqui só um pouquinho, vira aí algumas páginas, segunda carta de Paulo a Timóteo, vira aí algumas páginas, no capítulo 3, versículo 12, só para entendermos melhor, 3:12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, o que está escrito aí? Leia com voz alta. Perseguições. Todos os que querem, todos, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Por que está dizendo para aqueles que querem?
Porque tem uns que não querem. É só para aqueles que querem. Por que o senhor fala que tem uns que não querem? A Bíblia está muito clara aqui. É somente para aqueles que querem. No Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, Jesus falou que o caminho, como que ele é para chegar ao céu? Ele é estreito, a porta lá é o quê? Apertado, caminho estreito, a porta apertada. Mas é o caminho certo que se leva aonde? A salvação, que se leva ao céu. Tem cristãos que eles querem viver com Deus, mas não querem largar dos desejos do mundo. Eles querem viver como cristãos, mas eles não querem viver piamente em Cristo. Por que não querem viver piamente? Porque quem vive piamente em Cristo, padecerão perseguições. Vamos ver um caso bem conhecido, pessoal, que vai nos ajudar bastante. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Aqui representa para nós os dois lados, tanto na caridade, na piedade natural, como a maioria conhece, como também vivendo nos mandamentos de Deus. 10:17. Relato conhecido que vai nos ajudar. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Vamos entender. O jovem não era praticante dos mandamentos? Ele aparentemente não era até um religioso da época? Conseguia cumprir os mandamentos? E vamos ser sinceros, para uma pessoa cumprir os mandamentos tem que ter muito empenho, tem ou não tem? Só que ele vivia na piedade? Nem no sentido espiritual, nem no sentido financeiro de ajudar o próximo. Ele não cumpria nem um lado nem o outro, são dois, né? Ele não cumpria nem de um nem de outro. Por quê? Porque ele participava da obediência aos mandamentos, só que ele não desejava viver exatamente como Deus teria preparado para ele viver. Ele ainda tinha o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, e por esse amor às riquezas o impedia de viver piamente diante de Deus, o impedia de praticar o mistério da piedade. Ele não conseguia colocar em prática. Por que ele não colocava em prática? Porque ele tinha uma deficiência no coração, ele não tinha a compaixão do próximo. Quando Jesus fala para ele: então te falta uma coisa, vai e vende tudo quanto tem e dá, ele ficou o quê? Contrariado, veio a tristeza, houve ali algo que o contrariou, porque ele não tinha aquilo no coração. Há anos atrás dessa passagem, Deus pede o que para Abraão? O filho. Abraão sim, viveu no mistério, né? Mistério e no ministério que Deus deu da piedade. É um ministério. Abraão viveu, não negou o próprio, e Deus tirou o filho de Abraão. Muito pelo contrário, deu muitos outros. Deus queria tirar as riquezas do jovem, falando aqui da passagem que Jesus pregou para ele. Jesus queria tirar a riqueza do jovem? Não, o que Jesus queria fazer?
dá muito mais. Era só uma questão de teste. Você não precisa vender tudo que tem e trazer na igreja para se demonstrar uma pessoa piedosa. Você precisa praticar os mandamentos que Deus deu para você. É só no entendimento da palavra, só na direção da palavra, no amor à palavra, você vai conduzindo a sua vida. Se tiver que estender as mãos para o próximo e ajudar, então você estenda as mãos e... Se tiver que você abrir mão de um desejo seu, por amor à obra, abra mão daquele desejo e faça a obra. É só você viver segundo a direção que Deus dá para você. Nenhuma outra passagem, nenhuma outra passagem, Jesus pediu a riqueza de alguém. Pediu só para o jovem, porque ele tinha condições de dar. E ele não quis dar, ele não quis abrir o coração, porque ele não praticava esse ministério da piedade. Ele não conseguia se apiedar do próximo, de outra pessoa, e muito menos da obra de Deus. Você tem que exercer esse ministério. É Deus que te dá, é a direção dele para nós. Jesus é o maior exemplo para cada um daqueles que praticam a palavra. Ele foi, se entregou, se fez homem, desceu à terra, cresceu, pregou, foi morto, ressuscitou, está lá à direita do nosso Deus, e daqui um pouquinho vai voltar a nos buscar. Diga graças a Deus, porque Ele praticou esse mistério. Ele praticou. E a cada dia que passa, quando nós estamos praticando, nós estamos acrescentando a nossa fé. O mistério da piedade. É isso que nós precisamos praticar todos os dias. Não é para você ficar ajudando todo mundo que você vê na rua, no sinal de trânsito, dar uma moedinha. Não estou falando disso. Tem que ajudar o próximo também, mas tudo quando for a direção de quem? De Deus. O mais importante é cumprir os mandamentos do Senhor. O mais importante é você estar submisso àquilo que a palavra de Deus lhe revela ao coração. Quão difícil foi para aquele jovem, quão dia triste foi para ele, e ele chegou com alegria, falando que Jesus era bom. Jesus falou que bom era Deus, e ele chegou com muita convicção que ele já estava salvo. Jesus o surpreendeu? Cuidado para você não se surpreender também. Muito cuidado. Às vezes você acha que por aquilo que faz já está correto, está bom, mas ainda no fundo, falta muita coisa. Falta muita coisa para chegar aonde Deus quer que você chegue, ou aonde precisa estar. Jesus precisou se desfazer dele mesmo para fazer a vontade de Deus. Irmãos, não é sacrifício. Sacrifício Jesus já fez. É simplesmente obediência. Obedecer, é só isso. Não é para sacrificar nada, é simplesmente para obedecer. Obedeça os mandamentos do Pai. Vem alguém com uma proposta indecente, você se livra daquela pessoa, se livre daquela situação. Vem algo querendo lhe escravizar, tira aquilo de lado, deixa aquilo. Vem alguém querendo fazer fofoca, você sai de perto da pessoa. Não vá se contaminar com nada, viva conforme os mandamentos de Deus. Amar a Ele sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti. Se você cumprir esses dois grandes mandamentos, que se resume toda a palavra, acabou. O demônio nunca terá vez com você. Faça a cada dia, e a oportunidade para o erro nunca vai lhe faltar. Mas a oportunidade para você se escapar do erro, também Deus nunca vai deixar faltar para você.